Boa noite, 21 de dezembro de 2025 e estamos no ar com mais uma edição especial do Jornal da Levi. A humanidade aguarda ansiosamente pelo cumprimento da maior de todas as profecias, a chegada do Messias. Boa noite, é isso mesmo, Pastor Daniel, e a nossa equipe de reportagem está cobrindo a história em tempo real há milênios, acompanhando cada pista que aponta para o nascimento do Salvador. E hoje iremos falar sobre linhagem, reino e tribo do Messias. Em seguida, a sua missão e natureza. E finalizamos com sinais, locais e cronologia. Vamos começar com a base de tudo, a primeira menção da esperança. Chamamos nosso repórter Ricardinho, que está lá no Jardim do Éden, o ponto zero da promessa. Boa noite, Pastor Daniel e Natalinha. É isso mesmo. Eu estou no Jardim do Éden e o clima é de tensão por aqui. Mas também há esperança. A queda do homem, mais especificamente de Adão e Eva, trouxeram o jugo para a humanidade. Mas acabamos de ouvir uma declaração divina que muda o jogo. Confira o que Deus falou ao casal. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois é, irmãos, apesar do clima tenso, e essa foi a primeira fala de esperança depois do erro de Adão e Eva. É com vocês aí no estúdio. Incrível essa promessa de vitória contra o mal. Agora, vamos para a planície de Moabe, onde nosso repórter Fernando entrevistou Jacó. E aí, Fernandão, de qual tribo virá o rei dos reis? Boa noite, Pastor Daniel e Natalinha. A revelação foi feita por Jacó, no seu leito de morte. E a informação é clara. O poder político, o cetro, jamais se afastará da tribo de Judá. Confiram as imagens na íntegra. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. A identidade é clara. Ele é de Judá, da linhagem de Davi. Volto para vocês. Fantástico, não é, Pastor Daniel? Vamos ver agora essa promessa feita a Davi. Nosso repórter Cida está lá no Palácio do Rei e tem mais informações pra gente. Pastor Daniel e Natalinha, isso é uma profecia solene. O descendente de Davi terá um reino estabelecido para sempre. O Messias não será apenas um rei, mas um rei de reino eterno. O trono já tem dono. Veja as imagens que nosso cinegrafista gravou mais cedo. Quando seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. É a promessa do reino eterno ao descendente de Davi. Volto com vocês no estúdio. Natalinha, e para complementar, o profeta Jeremias reafirma o nome e função desse descendente. A nossa repórter Cláudia está lá com Jeremias para nos confirmar detalhes desta história. Pastor Daniel, essa é a união da realeza com a justiça. O Messias será chamado de renovo, o justo de Davi. E mais, ele é a própria salvação e retidão de Israel. Vamos acompanhar o que Jeremias acabou de profetizar. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará. Agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, Justiça Nossa. É com vocês aí no estúdio.
Incrível, pastor Daniel, como a palavra de Deus se confirma. E para estreitar essa genealogia, a nossa repórter presbítera Sandra está com o profeta Isaías com mais detalhes para a gente. É isso mesmo, o profeta Isaías apontou o dedo para o pai de Davi. O Messias virá do tronco de Jessé. E mais, ele será cheio do Espírito do Senhor. Nós gravamos com Isaías agora há pouco e veja o que ele disse na íntegra. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu não sei vocês, mas eu já estou muito confiante nesse Messias. Volto com vocês no estúdio. Natalinha, até agora nós vimos a linhagem, o reino e a tribo do Messias. Vamos passar agora para a natureza e a missão do Messias aguardado. É isso mesmo, pastor Daniel. Ele é mais do que um rei. E o nosso repórter Soniel está em uma pesquisa profunda sobre a identidade divina. Boa noite, pastor Daniel e Natalinha. Estou aqui no meio de seu pedaço e comprei o Salmo de Davi, onde Jesus é exaltado acima de todos. Nós quisemos a leitura de Salmo 110. E veja que, como Deus disse: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. E se coloca o Messias como sacerdócio e rei. Como você não estuda? E ainda sobre a natureza do Messias, estou lembrando agora que existem profecias que ele será grande como Moisés. É isso mesmo, pastor Daniel. Nosso repórter Anderson está lá com Moisés e ele tem informações fresquinhas direto da fonte. Falei com Moisés agora há pouco e ele me disse que Deus suscitará um profeta no meio do povo, assim como ele. E assim como Moisés estabeleceu uma aliança, o Messias estabelecerá uma nova aliança, sendo o único a falar com total autoridade e que ele deve ser ouvido. Olha o que Moisés falou para nós agora há pouco. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Amém! Nosso repórter Anderson também conversou com o profeta Isaías e tem informações para nós. Fala aí, Anderson, o que você tem sobre a identidade do Messias? Pastor Daniel, o profeta Isaías estava conversando comigo agora há pouco. Ele me disse que está tendo a junção perfeita entre humanidade e divindade. Assim como o Messias será um menino, será também Deus forte. Acompanhe na íntegra o que o profeta Isaías falou. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Messias é humano, pois virá como menino, mas possui títulos divinos. O paradoxo resolvido. É com vocês aí no estúdio. Incrível, não é, pastor Daniel? Já vimos a linhagem e descendência e o tipo de reino do Messias. Vimos também a natureza e a missão dele. Mas ainda precisamos saber os sinais, locais e cronologia. É isso mesmo, Natalinha. E nosso repórter Anderson já tem as pistas do encontro, onde, quando e como ele nascerá. Anderson, quais são as informações que você tem para nós sobre esses sinais? Depois que Isaías conversou comigo, ele me falou que um dos sinais é que a Virgem conceberia e daria luz a um filho, e que ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco, ou seja, o milagre do Natal. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Antes mesmo de nascer, o Messias já era um milagre, e nosso repórter Ricardinho já saiu do Éden e foi para Belém, Efrata, alguns milênios depois, e tem informações sobre o local exato do nascimento do Messias. Ufa, cheguei! Vim lá do Jardim do Éden, meio longe, mas vamos lá para as notícias de hoje. Pastor Daniel, estou aqui em Belém, Efrata, a menor das cidades de quem Miqueias cravou.
De ti sairá a quem reinará Israel. Veja a reportagem exclusiva que o profeta Miqueias deu ao nosso jornal. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse governo é de origem eterna e já tem um endereço confirmado. Volto com vocês. Parece que além do sinal da Virgem ter um filho, outro sinal acompanharia o Messias. E o repórter Fernando tem mais informações para nós. Que história é essa, Fernandão? É isso mesmo, pastor Daniel. Balaão profetizou que uma estrela precederia de Jacó e que o Messias virá como luz e cetro para Israel. Eu o vejo, porém não agora. Eu contemplo, mas não de perto. Uma estrela de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Um evento astronômico nos guiará. Enquanto isso, voltamos para os estúdios. Além da Virgem e da estrela, teremos um mensageiro para preparar o caminho, não é, pastor Daniel? É isso mesmo, Natalinha. E nossa repórter presbítera Sandra está com esse mensageiro trazendo mais detalhes. Natalinha, o Senhor não virá sem aviso. Ele enviará alguém para preparar o caminho antes da chegada do Messias. Eu confesso que achei que iria conversar com João Batista, que vocês sabem que é um personagem que eu gosto muito na Bíblia. Mas eu conversei com o profeta Malaquias, que fez a última chamada no Antigo Testamento para a vinda do Messias. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. É, Natalinha, desde que o profeta Daniel estabeleceu um prazo preciso, desde a ordem de reconstrução de Jerusalém até a chegada do Messias, a história tem corrido no tempo de Deus. Espera aí, que eu estou recebendo uma notícia no ponto aqui. Parece que esse tempo se cumpriu e Jesus nasceu. É isso mesmo, Natalina. Nós estamos presenciando a cena mais épica da história. Jesus nasceu. Nós estamos falando baixinho para não acordar o bebê. Nós estamos muito felizes porque agora temos reconciliação com Deus. E por causa desse bebê, hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Feliz Natal! Viva Jesus! O povo que jazia em grande trevas viu grande luz. E hoje nós estamos aqui reconciliados com Deus, podendo comemorar como igreja eleita de Jesus. Que a graça, a paz, o amor de Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, com toda a amada igreja, hoje e sempre. Boa noite. Boa noite.